agora nós temos que... Agora nos 5 anos da pandemia, né? Porque agora em março nós fizemos 5 anos. 5 anos da pandemia. 5 anos do começo da pandemia e da quantidade de pessoas que nós perdemos no mundo por conta de ninguém saber como resolver o problema e ninguém está preparado para um tipo de coisa desse tipo, né? Então, por que não falar Por que não? sobre os efeitos do isolamento dessa pandemia? E por que a isso gente teve que hoje, se né? isolar? Todo mundo achou que vamos nos isolar para divertimento de todo mundo, para todo mundo ficar cada um no seu quadradinho. Gente, esse isolamento foi determinado por conta do nosso sistema de saúde, né? O sistema de saúde do mundo inteiro. Por que se isolou as pessoas? Porque o contágio era muito rápido e nós não tínhamos hospitais, não tínhamos leitos, não tínhamos profissionais de saúde para tomar conta e nem para ajudar todas essas pessoas. Imagina se uma cidade inteira ficasse doente, como aconteceu, né? Sim, como aconteceu. O que aconteceu? As pessoas estavam ficando morrendo em casa, os corpos estavam sendo colocados na rua, não tinha nem coveiro. Não, então. Na cidade que eu morei, era uma microcidade, né? Assim, ela tinha 10 mil habitantes. E o isolamento aconteceu assim... Quando eu falo radicalmente, é no bom sentido, é de raiz. Foi isolamento raiz, foi tipo isolamento mesmo. Porque naquele momento não se sabia com o que a gente estava lidando. Começou a se falar de muita coisa, lembra? Se você andar atrás de uma pessoa na rua que ela espirrou, aquilo, né, vai passar pra você. Se alguém cuspiu no asfalto, vai pro seu sapato que vai pra dentro de casa. Se você tocar num produto. Então, assim, era muita especulação. Não se sabia como é que era o contágio. Então, na cidade que eu morei, todo mundo, a ordem era: não pode sair de casa vai ser multado. Mas precisava fazer compras, né? Você precisa comer, você tem que ir à farmácia. E aí criaram um documento que você tinha que, cada vez que sair com aquele documento, seu endereço, quem é você, e dizendo para onde você está indo. Senão você era multado. Depois começou a abrir. E aí, pode passear com um cachorro, mas no raio de 200 metros da sua casa. Tinha fiscalização? Tinha que andar com dinheiro. Tinha fiscalização. Nós não tivemos e todo mundo recebeu máscara em casa. Era uma cidade pequena. Então, assim, todo mundo recebeu. As primeiras máscaras você recebeu em casa para você poder sair. Até para comprar mais, Para comprar mais. Nada disso então, aconteceu. Foi muito sério. Assim, foi tratado de uma forma muito responsável, eu diria. Porque diante da incerteza é melhor você travar do que, né? Então, foi bacana. Mas, assim, não foi bacana viver fechada em casa, né? Assim, como é que você lidou com o seu isolamento? Assim, o que você fez durante um dia de cada vez. No começo foi um dia de cada vez. A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, né? Depois era uma semana de cada vez. Quando eu voltei a trabalhar, mesmo que tenha sido online, aí já deu para ocupar a cabeça com outra coisa, porque a gente só pensava no que seria do amanhã. Isso enlouquece qualquer um. Sim. E a gente viu muitas pessoas enlouquecerem. Muitas pessoas enlouquecerem. Enlouquecerem de negacionismo. Não, bobagem. Isso não acontece. A gente viu casais enlouquecerem, porque a rotina deles era uma. Trabalho, casa, lazer. O tempo de convívio de um casal de repente, foi ampliado para 24 horas. Então, a gente viu muitos casais se separando. Ou então, reescrevendo as suas histórias, né? Sim. A gente se escreveu. Eu e meu marido, a gente reescreveu a nossa. Eu me separei. Porque o que acontece? A gente ou a sobrevive, ou então a gente encerra um capítulo e começa outro. Sim. Nada mais saudável, né? Sim. Mas assim, o que você fazia? O que vocês faziam em casa, assim? A gente pode ser contado, né? A gente criou rotinas. O que a maior parte das pessoas, a gente fazia atividade física, a gente puxava o sofá, a gente levantava o sofá e fazia atividade física regularmente. E eu comecei a trabalhar
no meu Online. projeto. Não, antes disso, no meu projeto de escola. O que aconteceu? Meus filhos, um estava aqui, em Portugal, o caçula estava aqui estudando, tadinho. Ele sofreu muito também. Entendeu? E o mais velho estava comigo. Então, comigo não, na casa dele. Mas a gente meio que formou uma bolha. Sim. Nós, meu filho, o marido dele, e a gente ficou nessa bolha. Então a gente fazia pra casa deles, porque eles não se comunicavam com ninguém, nem nós. Então era impossível o contágio. Sim. E a gente fazia cinema na casa deles. A gente conseguiu um pouco de sanidade. Se a gente não se informasse muito, porque a gente tinha que se informar, mas se a gente não se informasse muito, porque se a gente ligar a televisão e ver a quantidade de pessoas morrendo, a gente fica apavorado. Mexe, né? Mexe muito. E a gente vê as loucuras chegando e as pessoas acreditando. Cloroquina. Sim. Ivermectina. Isso aí, e as pessoas tomando. A gente teve uma pessoa na nossa cidade, um médico, que morreu, porque um dos efeitos colaterais da cloroquina era o infarto, né? E morreu infartado, porque estava com Covid. Né? E a gente viu essas você coisas. Tem razão quando você falou assim que as pessoas ficaram meio desnorteadas, né? Eu acho que abrem portais assim para coisas que eram impensadas antes, né? A gente falou isso no episódio anterior da vacina, né? Quanto a vacina fez parte da nossa criação, assim, das nossas vidas, desde pequenininha, desde sempre. Tinha carteirinha de vacinação lá. A nossa preocupação com filhos era qual? Aí você levar direitinho. Dá a gotinha e perguntava qual é a proveniência dessa gotinha que tá dando na boca. A gente confiava, a gente ia lá e eu dava acho que a vacina gente, nós duas devemos ter tomado aquela vacina de pistola. Eu tomei. Gente, era uma pistola. Eu tomei. Pá! Tomei. Qual o percentual de mortos? Então, assim, isso Aí, de repente, começou a se dizer para não vacinar, meu pai do céu. Não, e não vacinar, porque... Aí eu até tinha que começar... Porque o Brasil também é um país dos memes, né? Assim, vai virar jacaré. E aí, aquela coisa de... você sempre comeu salsicha a vida inteira, né? Nunca se preocupou com o que tinha dentro da salsicha. Agora você quer saber o que tem dentro da vacina, né? Que vem de laboratório. Porque agora eu vou virar jacaré. Tá bom. O mundo inteiro tomando. E né? Como é que uma pessoa que teve uma vida inteira se vacinando e de repente começa Onde tá o estalo? a acreditar nessas bobagens todas? Como é que a gente começa a acreditar que eu sempre fui vacinado, agora não funciona mais, morreu? A vacina não é mais uma coisa... Hoje em dia estão se morrendo de sarampo em determinados lugares, entendeu? Em determinados lugares do mundo, agora se morre de sarampo. Uma coisa que já tinha sido erradicada. Por que não se vacina mais? Por burrice? Pois é. A palavra burrice foi mal colocada. Arruma outra palavra aí, porque pra mim é burrice mesmo. Não eu acho que, assim... Por que não se questionar, né, sobre essa virada de chave? Por que uma pessoa que segue, como você falou, esse padrão, né, que a gente de uma vida inteira e que funciona, que está funcionando, né, que chegou para salvar, chegou para ajudar, chegou para melhorar, né? De repente volta para a época onde as pessoas morriam porque não tinha vacina, né? Por que faz esse arco de retorno? Não sei. Eu acredito. Tinha alguma coisa na água? Acredito que seja. Eu acredito que seja falta de educação. Eu acho que o problema é ainda a escola. Mas isso a gente pode conversar sobre isso em uma outra escola ocasião. No sentido de te preparar para a vida, né? De não ser um projeto de emburrecimento e reprodução, para ser um projeto que a gente acredita na educação como libertadora, né? E não repressora. Que é a escola para mim. Que é a escola, sim. É exatamente assim. A escola que a gente vai lá pra gente
fazer as perguntas. Por que não? Exato. Se perguntar, se questionar. Exato. E é um local onde tudo deveria poder, né? Assim, você pode botar para fora as suas inquietações, as suas dúvidas, né? E seus medos, né? E a escola devia ser esse lugar para acolher. E a gente já tá falando de escola. Não, vamos voltar para cá. Tá falando a gente tá falando sobre medidas de isolamento. Tá, a gente falamos né, sobre as medidas de isolamento. Sim. E o quanto isso afetou as pessoas. Muitas enlouqueceram, muitas emburreceram. Muitas fizeram muitas coisas novas. Ah, sim. Vamos falar dessas coisas, é melhor, né? Eu acho. Rapidinho. Assim, dava pra ler, dava pra ver Nossa, filme. li muito, né? li muito. Você falou que fez cinema. Muito. Né? Eu que sempre li muito, não conseguia ler. Assim, eu perdi a concentração pra leitura. E aí passei a fazer porque atividades tava com medo, online. né? Talvez, eu não sei. Eu acho que minha cabeça deu também um tilt. Não, eu comecei a gravar vídeos infantis pra escola, pra fazer todos os meus... Foi um momento legal. em que o mundo parou e a gente teve a chance de se reinventar. Foi bem legal. Todo mundo fez, né? Não, eu acho que uma grande parte das pessoas... Teve gente que estudou. Sim, teve. Entrou em cursos online. Sim. Quem conseguiu separar um pedacinho da sanidade, separar um pedacinho, porque a gente estava insano, e focar em outras coisas, transcorreu, porque foi um ano, gente, um ano, e depois mais uns 8 meses. Pois é, de uma vida, assim, você em algum momento achou que essa parada fosse fazer o mundo parou, né? Ah, fosse fazer do mundo uma coisa melhor? Isso. Achei. Eu também. Achei. E aí? Eu achei que as pessoas fossem sair disso. As pessoas que se separaram começaram uma nova etapa. As pessoas que se reinventaram começaram uma nova etapa. Aí passou-se pela coletivo. porta. Não, aí passou-se pela porta, vamos embora viver a vida novamente. Voltou. Nada aconteceu. Ao contrário. Não, algumas pessoas, eu acho assim, quem estava aberto à mudança, né, aproveitou esse momento. Mas encontrou lá fora os mesmos obstáculos. E é por isso que a gente está também aqui, né? Esse é mais um espaço que a gente está questionando. Encontrou-se os mesmos obstáculos que tinham. Sim. Eu, quando saí, porta fora, cheia de boas intenções, voltei, entrei novamente e falei assim, agora vamos embora. Porque a gente não estava preparado para as coisas que a gente viu quando saiu. E você acha que ficou normal de novo? A gente voltou pro normal que era? Eu acho que acentuou um pouco as pessoas, a loucura das pessoas foram acentuadas. É um novo normal, né? Eu acho que assim a gente reconfigurou para um novo normal. E acho que nesse sentido a gente podia também falar sobre isso, né? Assim, como é que a gente reconfigurou para a nossa vida hoje? O que você acha? Eu acho que o próximo bloco a gente vai falar sobre isso. E quantas pessoas hoje em dia que a gente percebe que estão muito mais preocupadas com a qualidade do tempo que elas têm. Uhum. Eu sou uma pessoa que estou preocupada com a qualidade do tempo que a gente tem. A gente percebeu que a gente pode perder esse tempo. O que a gente tem mais de precioso? Isso, o tempo. Enquanto outras, né, acabam perdendo o que tem de mais precioso numa rolagem infinita de feed na internet. Eu mantenho o celular, apesar de gostar muito, eu mantenho o celular bem longe de mim. Porque senão a gente perde. Boa. Próximo bloco, o que isso... Hoje, assim, como é que a gente está hoje pós-pandemia? Como é que a gente está se virando hoje? O suspiro de estudo. Ela é a Laura. Ela é Karen. E a gente volta depois.